abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Na última vez que eu tive aqui, antes de eu dar continuidade, eu quero fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem negro, de 1,80 m, cabelos raspados. Hoje eu estou usando óculos, um relógio preto no meu pulso esquerdo. Estou vestido de uma camisa polo cinza, uma calça jeans azul e um tênis azul. E na minha frente tem um púlpito lindo azul, escrito Jesus na vertical. E da última vez que eu tive aqui no culto de uma segunda-feira da intercessão aberta, foi com o diácono Patrick pregando. Ele fez uma dinâmica muito interessante assim que ele começou a pregar. Mas eu não vou fazer essa dinâmica não. Mas ele fez uma dinâmica muito interessante, que ele fez todo mundo ficar juntinho aqui no meio aqui. Né? Eu não vou fazer essa dinâmica, não vou fazer, tá? Mas eu vou pedir gentilmente, se você quiser, se você juntar somente nesses dois bancos aqui do meio aqui, se você quiser, gentilmente, sentar aqui, nesse banco aqui do meio, esses dois bancos, que fica mais fácil para mim e a gente fica mais juntinho. Gentilmente eu vou te pedir isso, se você quiser, tá bom? Eu sei que você tem o seu cantinho de estimação, você gosta de ficar no seu cantinho de estimação, né? Eu sei disso. Mas isso não vai implicar em nada, não vai mudar em nada na nossa vida. Amém? Eu queria dar início nessa palavra de hoje. Eu vou ser bem breve, irmão, tá? Nós já estamos aí com a hora um pouco avançada. A gente tem entregue tudo aqui no domingo, aqui nessa igreja, né? A gente tem entregue tudo. Eu estava pensando sobre isso, viu, pastor? A gente tem entregue tudo, como que Deus tem manifestado aqui. E às vezes a gente chega na segunda-feira, a gente está meio cansado, né? A gente quer ficar no nosso lado, descansar, então eu não vou te cansar, vou procurar ser objetivo. Mas que bom que tem esse culto na segunda-feira, que bom. Sabe por quê, irmão? Que muitas vezes a segunda-feira ela mata o profeta. No domingo, às vezes, a gente sai cheio daqui, cheio de poder, cheio de glória, mas chega na segunda-feira, a segunda-feira mata o profeta. Que bom que tem esse culto aqui, porque é um momento de você reavivar essa chama na sua vida. Esse é um momento para isso. Que bom, mesmo estando cansado, a gente entendeu que é bom estar aqui. Mas eu quero começar essa conversa fazendo uma pergunta para você. Você sabe qual é o seu chamado? E eu já quero de antemão dizer para você que chamado não é propósito. Propósito é diferente de chamado. Você sabe qual é o seu chamado? E eu vou dizer para você qual é o seu chamado, que na verdade é o chamado único para todos nós. Eu quero iniciar pelo início. Abra, por favor, sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9. Ainda estou ouvindo o barulho das folhas da Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9. Eu lerei. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores dos jardins. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E chamou o Senhor Deus a Adão. Pelo princípio da hermenêutica bíblica, essa é a primeira menção de um chamado bíblico, de um chamado na Bíblia. Esse é o primeiro chamado que nós temos na Bíblia. E chamou o Senhor a Adão. E aqui nós vamos entender qual é o nosso chamado que o Senhor tem para cada um de nós, que como eu falei, que é único, é igual para todos nós, o seu chamado. E é importante, antes de eu falar qual é o chamado, entender que
provavelmente todo dia ali, pela viração da tarde do dia, o Senhor Deus ia ali e ia se relacionar com Adão e Eva ali naquele lugar. Sempre ele estava ali se relacionando com ele. E naquele dia, quando Deus chega ali, não vê Adão, ele chama Adão. E por que ele chamou Adão? Porque Adão estava fora da sua posição original. Adão nasceu para estar conectado com o Senhor, para estar conectado com Deus. Em Gênesis 2:7, a gente vai ler que Deus criou o homem, formou um homem do pó da terra, e ali ele vai, sopra na narina dos homens, do homem, e faz o ser, Adão. E quando esse sopro de Deus significa a união entre o céu e a terra. Era isso que Deus estava fazendo quando soprou na narina de Adão, conectando o céu e a terra. E aí a gente vai entender o que é esse chamado, né? E para que serve esse chamado? O chamado de Deus, ele vai servir para devolver Adão a essa posição original, que nós chamamos de sacerdote. Esse é o nosso chamado. Nós fomos chamados para ser sacerdote. Todos nós somos chamados para isso. Nós precisamos desmistificar essa questão do sacerdote. A gente tem muito impregnado na nossa cabeça que sacerdote, a gente tem a lembrança, né? Quando a gente vê lá da igreja católica, aquela pessoa separada para tomar conta ali das coisas, né, do Senhor. Não, mas o chamado do Senhor para todos nós é que sejamos sacerdote. E o que é ser sacerdote? Sacerdote é aquele que tem conexão com Deus, que conecta realidades espirituais com terrenas. Para isso que nós fomos criados. É aquele que tem acesso ao Senhor. Olha, preste atenção nisso. Sacerdote é aquele que tem acesso ao Senhor, que fala com o Senhor e ouve o Senhor, se relaciona com o Senhor, que tem relacionamento com o Senhor. Esse é o sacerdote. E o mais interessante disso tudo, que esse é o desejo de Deus para nós, que sejamos sacerdote. Ou seja, todos nós temos o mesmo chamado de sermos sacerdote, de estarmos conectados com Deus. E eu quero andar um pouquinho, abra sua Bíblia em Êxodo 19, 5, 6. Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás ao filho de Israel. Tem alguma versão que vai dizer que vós sereis o reino de sacerdote. Preste atenção, reino de sacerdote e não reino com sacerdote. Uma palavrinha só faz muita diferença. Reino com sacerdote é um reino onde tem muitas pessoas e alguns são sacerdotes. Alguns foram separados para sacerdote. Mas o Senhor está falando que Ele quer reinos de sacerdote. Todos são sacerdotes nesse reino. Todos são sacerdotes. Esse é o reino de sacerdote. E esse que o Senhor quer para cada um de nós, que sejamos sacerdotes. Amém, irmãos? Amém? Está entendendo até aqui? Aleluia. Aleluia. E lá em Marcos 15, 38, para a gente ir deixar isso também consubstanciado no Novo Testamento, Marcos 15, 38, né? Vamos ler, para não ficar só nas minhas palavras. Vai dizer assim,
e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Isso quer dizer que a partir do advento de Jesus, isso se confirma que todos nós agora temos acesso além do véu. Nós chegamos agora no Santo dos Santos, nós chegamos até a presença de Deus. E isso que era uma função específica de alguém, agora cabe a todos nós. Todos nós podemos chegar à presença de Deus. O véu se rasgou. E agora não precisamos mais de alguém que se representar por nós até a presença de Deus. Não precisa mais. Agora nós temos essa liberdade de chegar à presença do Senhor. E estamos falando no ano da presença, né? O ano da presença. E algo que eu queria deixar aqui registrado para a gente, que quando a gente entende essa questão de sacerdócio, a gente está construindo um lugar para a presença de Deus. Quando eu entendo a minha função como sacerdote no reino, eu consigo construir um lugar para a presença de Deus. E é o que nós precisamos, construir um lugar para a presença do Senhor. Bem, nós já entendemos agora que somos sacerdotes na casa do Senhor, já entendemos que temos acesso ao Pai, não precisamos mais de alguém que faça essa intermediação. E eu quero falar para você 3 maneiras de exercer o nosso sacerdócio hoje. A primeira maneira de exercer o nosso sacerdócio, e é a mais importante, porque dela vai ter reflexo nas 2 outras, e essa é a mais importante e é a vertical. A primeira maneira de eu exercer meu sacerdócio é a Deus. Mateus 6,6 vai dizer o seguinte: Mateus 6,6 vai dizer: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e o teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Então, uma das maneiras que nós temos de exercer nosso sacerdócio hoje é indo a Deus. E de que maneira nós exercemos esse sacerdócio a Deus? Através da nossa devocional. Por isso que eu falei que a irmã Nilda estava ligada. Através da nossa devocional. É porque na devocional a gente vai, através da nossa leitura, da nossa oração, intercessão, adoração, disciplinas espirituais, nós vamos exercer nosso sacerdócio a Deus. E a segunda maneira de exercer nosso sacerdócio a Deus é dirigindo-se aos santos. Quem são os santos? Todos aqueles que conhecem a Jesus. E a gente pode fazer isso de várias maneiras, através da pregação, através da IBD. E é quando nós temos os nossos ouvintes que já conhecem a palavra do Senhor, a gente vai comunicar a eles. A gente vai exercer nosso sacerdócio comunicando a eles. E isso que eu estou fazendo aqui hoje é uma maneira de exercer meu sacerdócio aos santos. Estou falando para os santos do Senhor aqui. Então, isso é uma maneira de exercer nosso sacerdócio. E a terceira maneira, essa segunda, eu falei que a primeira era vertical, a segunda é horizontal, a terceira também é horizontal. E a terceira maneira de eu exercer meu sacerdócio é eu me dirigindo ao mundo, aqueles que não conhecem ainda a Jesus. E de que maneira a gente faz isso? Compartilhando a palavra do Senhor, a palavra de Deus com aqueles que ainda não conhecem. É um trabalho que nós conhecemos de evangelização. Então, nós, como sacerdote, devemos exercer nosso sacerdócio compartilhando a palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Amém, irmãos? Tranquilo até aqui? Glória a Deus. Dito isso, eu quero entrar numa realidade agora que, infelizmente, o povo hebreu viveu e também vivemos hoje. Infelizmente, uma realidade cruel que nós vivemos. Abra sua Bíblia em Êxodo 20, 18 e 19.
Diz assim: e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isto, retirou-se e pôs de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. E aqui a gente entra num grande problema, irmãos. Nós terceirizamos o nosso sacerdócio. Pois essa é a forma que nós aprendemos a viver a igreja. Foi assim que nós aprendemos. É a forma que nós aprendemos a se relacionar com Deus. Então eu pego, né, o povo ali, o povo conhecia a voz de Deus. Foi a voz que falou e fez o mundo. Era uma voz poderosa, eles conheciam disso. Né? Então eles falavam assim: Moisés, sobe lá, fala com Deus, morre e depois traz para a gente a revelação do Senhor. Morre lá, vai lá morrer, Moisés. Vai lá morrer. Morre e traz a revelação, depois vem falar conosco. É o que nós temos feito hoje, pastor. Infelizmente, os pastores líderes têm se colocado para morrer, porque nós estamos terceirizando o nosso sacerdócio. E hoje nós temos feito isso. Pastor, vai lá, fala com Deus. Fala com Deus. Se o senhor não morrer, só volta e revela para nós. Porque eu não quero morrer. Eu não quero. Nós temos terceirizado o nosso sacerdócio. Nós temos colocado líderes, pastores, diante de nós nessa batalha para que morra. E nós fiquemos aqui tranquilos. E esse é o resultado de terceirizarmos a nossa fé, o nosso sacerdócio. É enviar nossos líderes pastores para morrerem. E o segundo resultado de terceirizarmos a nossa fé é fazermos de pessoas ídolos e destruirmos a nossa vida e a vida dela também. Muitas vezes colocamos pessoas como ídolos, fazemos delas ídolos, e a gente acha até que está fazendo bem com isso, mas a gente está destruindo a nossa vida e a vida dela. Abra sua Bíblia em Êxodo 32, de 1 a 5. Diz assim: mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Olha aqui o primeiro engano do povo. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos que lhe sucedeu. Foi Moisés que tirou o povo do Egito? Foi o Senhor que tirou o povo do Egito. Mas eles fizeram Moisés de ídolo, idolatraram Moisés, colocaram Moisés no lugar do Senhor. E quando nós terceirizamos a nossa fé, nosso sacerdócio, é isso que nós fazemos. Colocamos pessoas no lugar do Senhor. E estamos matando essas pessoas. E estamos matando. E matando a nossa vida também. E aí eles dizem, versículo 2, e Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então, todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, e formou o ouro com um burril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. Veja que eles estavam colocando um ídolo, uma pessoa como ídolo no lugar de Deus. E muitas vezes nós agimos dessa maneira.
idolatramos pessoas, como eu falei inicialmente, às vezes até pensando que estamos fazendo bem àquela pessoa, mas estamos entregando ela à morte e, consequentemente, matando a nossa vida espiritual também. Entenda, somos sacerdotes. Todos nós temos acesso à presença. E quando de fato nós entendermos isso, nós vamos ter um ministério de intercessão liberado para que faça coisas maiores. Para que cuide de quem lá fora realmente não ainda conhece o seu sacerdócio. O dia que entendermos isso como verdade absoluta que a palavra de Deus nos traz, o ministério de intercessão não vai precisar se desgastar com coisas que a pessoa já entendeu que ela pode. Ela mesma pode ter acesso à presença do Pai. E olha que eu usei o termo Pai agora de propósito. Porque o Pai, Ele quer se relacionar com cada um de nós como filho. E Ele quer que nós desfrutemos de tudo que Ele tem para nós. O Pai, Ele deseja que nós fiquemos satisfeitos na presença dEle. É isso que o Pai deseja para cada um de nós. E caminhando, já para a parte final, eu queria falar das características de um sacerdote. Se você já entendeu até aqui que você conhece o seu chamado de sacerdote, se você já entendeu que você como sacerdote tem acesso à presença do Pai, acesso à presença de Deus, sem precisar de intermediação, eu quero que você agora entenda um pouquinho das características do sacerdote. Você não precisa abrir sua Bíblia, mas lá em Levítico 21, a partir de 16, ele vai trazer as características do sacerdote, as características físicas do sacerdote, que vai apontar para o sumo sacerdote, que é Jesus. Só que ali, e eu te peço agora que você tenha maturidade espiritual para entender, que ali as características que estão sendo abordadas, elas estão falando de características espirituais. Mesmo sendo físicas, mas elas estão apontando para características espirituais de um sacerdote. E uma das características espirituais do sacerdote, uma delas vai falar que nós precisamos ter visão espiritual, visão das pessoas que precisam de Cristo, visão das pessoas que precisam da salvação e da graça de Cristo, visão que a igreja precisa alargar as suas fronteiras. Então nós não podemos ser cegos espirituais. Para que sejamos sacerdotes, nós não podemos ser cegos espirituais. Nós temos que ter a nossa visão alargada. A segunda característica, nós não podemos ser coxo. Sabe aquele crente que se arrasta? Aquele crente que não consegue andar firme, que está sempre tropeçando? Aquele que precisa sempre ser carregado pelos outros, que não progride, que não amadurece, ele fica onde os outros o deixam, pega ele, coloca aqui, ele fica ali, que não avança na vida espiritual. Então, um sacerdote, ele não pode ser um coxo espiritual. Ele não pode ser carregado. Ele não pode se arrastar. Ele tem que progredir na vida espiritual dele. A terceira característica de um sacerdote, ele não pode ter o rosto mutilado. Ou seja, ele não pode ter duas caras. Ele não pode ter vida dupla. Não pode. Não pode. Ele não pode ser muito santo na igreja, mas no trabalho a santidade vai embora. Na igreja ele é uma bênção, mas em casa é outra pessoa. Tem que ser autêntico. Um sacerdote tem que ser autêntico. Ele não pode ter o rosto mutilado. Quarta característica de um sacerdote, característica espiritual. Irmãos, maturidade, estou falando de característica espiritual e não física. Característica espiritual. Ele não pode ser desproporcionado. Ele tem que ser uma pessoa que tem as proporções na medida, ideais. Porque uma pessoa desproporcionada,
ela avança em uma área, mas não progride em outra. Ela é desproporcional. Está bem num determinado lugar, numa determinada área, mas em outra não consegue progredir. Então, não pode ser desproporcionado. Não pode ser um crente somente cheio de conhecimento, mas imaturo nos relacionamentos. Um sacerdote tem que ser maduro nos relacionamentos. Ou seja, um sacerdote, ele não pode ser desproporcionado, ele tem que ser integral. Isto é, ter equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Nas áreas emocional, moral, espiritual, secular. Isso é uma característica do sacerdote. Ele não pode ser desproporcionado. Ele tem que ser integral. Outra característica do sacerdote, vou falar novamente, irmão, estou falando de característica espiritual, não física, espiritual. O sacerdote não pode ser um homem que tem o pé quebrado. Por quê? O homem que tem o pé quebrado, ele vive caindo. Ele não pisa com firmeza, ele não tem segurança, e qualquer coisa vai ao chão. Então, um homem que tem um pé quebrado, na hora da dificuldade, ele tem muito melindre, porque o pé dele está quebrado. E aí, quando nós estamos numa situação dessa pé quebrado, a gente cai toda hora. Quando a gente cai, quando nós caímos, nós vamos atingir todo o corpo. Por isso que o sacerdote, ele não pode ter o pé quebrado. Porque quando ele cai, ele vai atingir o corpo todo, ele não vai machucar só o pé dele, vai machucar todo o corpo. A próxima característica de um sacerdote, ele não pode ter a mão quebrada. Ele não pode ser cheio de melindre, cheio de não me toque. Apenas espectador, não participante das atividades da igreja, porque a mão está doendo, sabe? Ele tem a mão quebrada, vai doer. Não vou participar não, porque se tocar aqui na minha mão vai doer, vai me atrapalhar. Então não pode ter a mão quebrada. Ele não pode. Aquele que tem a mão quebrada, ele vai somente para receber a bênção, mas não vai para ser uma bênção, porque ele tem a mão quebrada. Ele não consegue abençoar ninguém, porque ele só está pensando nele. Ele só pensa nele. Então, o sacerdote, ele não pode ter a mão quebrada, espiritualmente falando. A próxima característica é que um sacerdote, ele não pode ser corcovado, ele não pode ser corcunda. Sabe por quê? Você já viu como que o corcunda anda? Por natureza, ele é pessimista, ele só olha para o pé, ele só olha para baixo. Então, não pode ser. Ele não olha para cima, ele não avança. Está sempre desanimado. São pessoas que não se autovalorizam. São pessoas que o banquete está diante dele e ele não consegue usufruir do banquete. Ele não consegue usufruir da graça, da presença de Deus. Está ali estendido a ele, mas ele é tão pessimista que ele não consegue usufruir daquilo. E eu estava estudando sobre isso, eu vi um pastor falando algo muito interessante. O pessimista é aquele que ele vai num cruzeiro e ele leva o pão com manteiga dele. E ele vai, come o pão com manteiga, chega em determinado momento, o pão com manteiga dele está duro, e alguém chega para ele, por que você está comendo esse pão com manteiga? Cara, isso tudo que está aqui é teu, você pagou isso tudo, é para você usufruir disso tudo. E ele está lá com o pão de manteiga dele duro. E é assim o pessimista, que está na nossa presença ali, está diante da presença do Senhor, diante da graça do Senhor, e não consegue usufruir daquilo. Então o sacerdote, ele não pode ser um corcunda espiritual. Um sacerdote, ele não pode ser um anão espiritual, porque o anão é aquela pessoa que parou de crescer. E se você nasceu de novo, você precisa crescer, precisa ser maduro. Precisa se alimentar de alimentos sólidos. Então, o sacerdote, ele não pode ser um anão. Você precisa crescer. Precisamos desenvolver, essa é a característica normal, natural. A gente vai nascer, vai crescer, vai desenvolver. Então, o sacerdote não pode ser um anão espiritual.
porque ele precisa crescer. Interessante que tem uma determinada igreja, uma determinada denominação, que ela usa um slogan, né? Ela usa um slogan, que venha para Jesus e pare de sofrer. E eu costumo completar esse slogan, pare de sofrer, mas pare de crescer também. O sofrimento faz a gente crescer. Por isso nós não podemos ser um anão. Precisamos desenvolver espiritualmente. Um sacerdote, ele não pode ter bélida no olho, ele não pode ter pedra no olho. Sabe por quê, irmão? Quem tem pedra no olho vive em grande desconforto. Vive em grande desconforto. Quem vive nesse desconforto constante não serve para fazer a obra de Deus. Pois não consegue ajudar os outros, porque vai estar sempre ocupado com um cisco nos olhos dele. E quem tem olhos, quem tem a pedra nos olhos, não consegue enxergar com clareza. A visão dele está sempre ofuscada. Ele não consegue ter discernimento espiritual, ele não tem percepção das coisas espirituais. Então, o sacerdote, ele não pode ter pedra nos olhos, porque ele não consegue discernir as coisas. E vou falar de novo, irmão, estou falando aqui de características espirituais, não de características físicas, espirituais. Seja maduro para entender isso. Um sacerdote, ele não pode ter sarna. Você sabe o que é sarna? Aquela coceira, sabe? É porque ele vive. O sacerdote que tem sarna, ele vai viver egoístamente. Ele vai sempre querer que alguém esteja perto dele. Coça aqui um pouquinho em mim. Ele vai pensar só nele de maneira egoísta. Ele vai viver se distraindo das coisas. Porque ele vai ter que parar para coçar. Ele vai se distrair. Então não pode ter sarna. E por último, irmãos, para terminar, essa é tremendo. Um sacerdote não pode ter o testículo quebrado. Porque quem tem testículo quebrado não gera filho. E fomos gerados para gerar filho. Precisamos ter filhos. Nós precisamos proclamar essa mensagem bendita para que as pessoas nasçam de novo. Um sacerdote tem que gerar filhos. Um sacerdote não pode ser estéril. Que você entenda isso com todo amor. Que você tenha a maturidade espiritual de entender essas questões. Precisamos gerar filhos. Precisamos gerar filhos. Como sacerdote, aquele que tem a presença, o acesso à presença do Senhor. Nós precisamos gerar filhos para o Senhor. E é isso que Ele quer de nós. Ele não quer que somente nós desfrutemos disso. Mas Ele quer que todos desfrutem disso. E é através de nós que o reino de Deus vai ser povoado com filhos espirituais que nós geramos, que serão gerados por nós. Amém, irmãos? Eu gostaria de te pedir que você ficasse de pé. Eu vou passar a palavra para o pastor, não sei quem vai continuar. Mas eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. Na verdade, algumas perguntas. Que tipo de sacerdote você tem sido na casa de Deus?